O vento gelado de dezembro cortava como facas afiadas pelas ruas empedradas de Vila do Frio quando o pequeno Alexandre, com apenas 10 anos, estendeu as mãos trêmulas para o pai. Por favor, pai, o casaco está tão frio, suplicou ele, os dentes batendo. Não mereces nada, seu invertido nojento vai endurecer nessa neve, rugiu Manuel Mendes, batendo a porta com força na cara do filho, deixando-o sozinho no escuro congelante. A neve caía pesada sobre os ombros magros do menino e cada floco parecia uma acusação silenciosa. Ele correu para a porta da casa de pedra antiga batendo com os punhos pequenos, mas o pai não abriu. Dentro, a mãe Sofia chorava em silêncio, sabendo que qualquer palavra poderia piorar a fúria do marido. A vila inteira sabia dos rumores, mas ninguém ajudava. Alexandre passou a noite na cabana do quintal enrolado em um cobertor fino, o corpo queimando de frio e o coração de dor. No dia seguinte a pneumonia veio e com ela a lição que nunca esqueceria: o mundo não dava calor a quem era diferente. Anos se passaram. Aos 18, após incontáveis brigas em casa onde o pai o forçava a trabalhar na terra como homem de verdade, Alexandre encontrou coragem para dizer a verdade. Eu sou gay, pai, não posso mudar isso. A reação foi violenta. Manuel bateu nele, chamando-o de vergonha para a família, enquanto a mãe implorava para parar. O irmão Rui, sempre fiel ao pai, ficou de lado. Alexandre saiu de casa naquela noite com uma mochila e o coração partido, pegando o autocarro para Porto. Lá ele lutou. Trabalhou em empregos precários, estudou à noite, construiu uma carreira em desenvolvimento imobiliário e depois em distribuição de energia para aquecimento regional. Aprendeu a ser duro, a não pedir nada a ninguém. Mas o frio da infância voltava nos sonhos como uma sombra que não se dissipava. Agora, aos 35, Alexandre era dono da empresa que controlava o fornecimento de combustível para aquecimento em toda a região de Trás-os-Montes. Ele tinha planos. E hoje ele regressava à Vila do Frio. O carro de luxo parou na praça principal, o motor silencioso contrastando com o vento que o levava novamente. A vila parecia a mesma, mas ele não. As pessoas olhavam sussurrando. O pai, agora mais velho, estava na igreja. A mãe o abraçou com lágrimas, mas Alexandre não veio por reconciliação. Ele veio trazer o inverno que nunca esqueceu. Ele havia comprado todas as dívidas da cooperativa local de energia. Nesta temporada de frio recorde, ele ia limitar o fornecimento. O preço, mudança ou sofrimento? O preço que todos pagariam pelo preconceito. Ao entrar na casa familiar, o cheiro de lenha queimada trouxe memórias que cortavam mais fundo que o vento lá fora. Manuel estava sentado à mesa, o rosto marcado pelos anos, mas os olhos ainda cheios da mesma dureza. O que vieste fazer aqui? Perguntou o pai sem se levantar. Alexandre ficou de pé olhando-o fixamente. Vim cobrar o que me deves, pai. O casaco que negaste naquela noite agora é o frio que vou dar a todos vocês. Sofia tentou mediar, mas a voz tremia. Filho, por favor, não faças isso. Ele é teu pai. Alexandre sentiu o peito apertar, mas a raiva era mais forte. O mesmo pai que me deixou congelar para que eu aprendesse a ser homem. O mesmo que me expulsou quando soube quem eu era. Agora a vila vai aprender o que é sentir esse frio. Rui, o irmão, entrou na sala e o confronto começou imediatamente. Tu sempre foste fraco, Alexandre, disse Rui com desprezo. Agora voltas rico a fingir que és melhor. Alexandre sorriu frio. Melhor não, irmão mais poderoso. Amanhã a cooperativa recebe a ordem. O combustível será racionado. Só quem apoiar o meu projeto de modernização da vila terá acesso pleno. O resto vai sentir o inverno como eu senti. A discussão subiu de tom, Rui acusando-o de traição à família e à terra. Alexandre respondeu com fatos frios sobre as dívidas que comprara legalmente. Cada palavra era uma decisão calculada, o preço da vingança começava a pesar, mas ele não recuava. Ao sair da casa, o vento batia-lhe no rosto como um velho conhecido. No caminho para o hotel encontrou Tiago, o antigo amigo de infância que anos atrás contara ao pai sobre o abraço com o rapaz da escola. Tiago, agora conselheiro municipal, parou surpreendido. Alexandre, tu aqui? O que queres? Alexandre olhou nos olhos. Quero que saibas que o frio que ajudaste a criar agora volta para ti também. Tiago empalideceu. A noite caiu pesada sobre Vila do Frio e Alexandre, deitado no quarto do pequeno hotel, pensava no que fizera. O poder que construíra com anos de esforço agora ia ser usado. Mas no fundo uma voz sussurrava: se isto te torna igual ao homem que odiaste toda a vida. Ele fechou os olhos e o sono trouxe de volta a imagem do menino na neve.
A manhã seguinte trouxe neve fresca cobrindo os telhados de Ardósia de Vila do Frio como um manto que escondia as rachas nas relações antigas. Alexandre acordou cedo e dirigiu-se à sede da cooperativa onde os funcionários o esperavam nervosos. Ele assinou os documentos com mão firme limitando o fornecimento de combustível a 60% para as famílias que não assinassem o acordo de apoio ao seu projeto de renovação urbana. O projeto envolvia demolir parte do centro antigo para construir habitações modernas e um centro comunitário aberto a todos independentemente de orientação. Mas para os conservadores era uma ameaça ao modo de vida tradicional. As notícias espalharam-se rápido pela vila e a praça encheu-se de gente protestando. Manuel estava lá no meio com o bastão na mão gritando traição. Alexandre subiu ao pequeno palco improvisado e falou com voz clara. Vocês negaram-me calor quando eu era criança porque eu era diferente. Agora eu decido quem sente frio. A multidão reagiu com insultos, mas ele viu medo nos olhos de alguns. Sofia puxou-o de lado depois. Filho, isto vai destruir-nos a todos. Ele respondeu com dor na voz. Mãe, tu viste o que ele me fez e nunca interferiste. Agora é tarde para pedir piedade. Rafael chegou de Porto nesse mesmo dia, o parceiro que conhecera 5 anos antes numa conferência de negócios. Rafael era arquiteto calmo e paciente, o oposto da dureza de Alexandre. Eles abraçaram-se no quarto do hotel e Rafael tentou dissuadi-lo. Amor, isto não é justiça, é vingança cega. Vais magoar inocentes como o padeiro que sempre foi bom contigo. Alexandre sentiu o conflito interno crescer, mas a decisão estava tomada. Eu paguei o preço da minha diferença com anos de solidão. Agora eles pagam com o inverno. A tarde trouxe o primeiro confronto sério com Rui na oficina mecânica do irmão. Rui atirou uma chave inglesa ao chão e gritou. Tu vendeste a alma por dinheiro. Alexandre respondeu calmamente. Não vendi nada. Só recuperei o que me tiraram. A discussão virou para o passado, Rui confessando que sempre soubera, mas escolhera o lado do pai para sobreviver. O preço que Rui pagava agora era ver o negócio da família ameaçado pela falta de combustível para aquecer a oficina. Alexandre saiu dali com o peito pesado, mas não parou. Tiago aproximou-se à noite no bar local fingindo reconciliação. Lembras-te quando éramos miúdos, Alexandre? Eu nunca quis mal. Mas Alexandre sabia da traição antiga. Tu contaste ao meu pai sobre o abraço com o Pedro da escola. Tiago empalideceu. Era outra época. Alexandre sorriu amargo. E agora é esta época. O racionamento começa amanhã. A conversa terminou com Tiago saindo furioso, jurando lutar. Rafael esperava no hotel e a noite foi de diálogo profundo. Alexandre confessou o medo de se tornar frio como o pai. Rafael abraçou dizendo que o amor podia derreter qualquer inverno. Mas Alexandre sabia que a escolha estava feita. No dia seguinte a vila acordou com menos calor nas casas. Os protestos cresceram e o padre da igreja local condenou publicamente o ato, chamando-o de pecado contra a comunidade. Alexandre assistiu de longe, sentindo o peso de cada decisão. O preço da sua ação era o isolamento crescente até da mãe que o evitava na rua. Internamente ele questionava se o menino na neve aprovaria o homem que se tornara. Mas o plano avançava. A neve acumulada bloqueava estradas secundárias e o frio intensificava-se como se a própria natureza apoiasse o plano de Alexandre. Na terceira semana do racionamento a vila entrou em pânico. Famílias pobres, sem combustível, queimavam móveis velhos para aquecer as crianças. Alexandre observava de um café na praça, vendo o sofrimento que ele próprio causara. O conflito interno crescia a cada relato de doença ou desespero. Rafael insistia para ele parar. Isto não és tu, amor. Tu fugiste do frio para não o espalhar. Alexandre respondia com lógica dura. Eles espalharam-no primeiro quando me rejeitaram. Mas à noite sozinho ele revia documentos e via os nomes das famílias que sofriam as mesmas que o apoiavam no passado. O confronto na igreja foi o ponto alto daquela fase. O padre chamou-o para uma conversa privada, mas Manuel apareceu com Rui e Tiago. Tu estás a destruir a tua própria terra, gritou o pai. Alexandre enfrentou-o pela primeira vez sem medo. Tu destruíste o meu futuro quando me deixaste na neve. A discussão explodiu, Manuel acusando-o de trazer pecado à vila e Alexandre revelando cartas antigas onde o pai escrevera a parentes sobre deserdá-lo. Sofia assistiu em lágrimas, dividida entre os dois homens da sua vida. O preço para ela era escolher entre marido e filho.
Após a reunião, Tiago traiu novamente, vazando informações falsas à imprensa local dizendo que Alexandre planeava expulsar todos os católicos conservadores. A notícia incendiou a vila e protestos bloquearam o acesso à sede da empresa. Alexandre tomou a decisão de endurecer ainda mais o racionamento para quem protestasse. Rafael confrontou no hotel. Se continuares assim, perco-te. Eu não vim para ver o homem que ia me tornar-se monstro. Alexandre sentiu o golpe, mas manteve a postura. O amor que tu dás é o único calor que tenho. Mas a vila precisa de aprender. O irmão Rui sofreu um acidente na oficina devido ao frio que afetou o equipamento e foi hospitalizado. Alexandre visitou no hospital sentindo culpa real pela primeira vez. Rui olhou da cama e disse baixinho: Irmão, o ódio que carregas vai matar-te antes de me matar a mim. Alexandre saiu dali abalado. A mãe Sofia visitou no hotel naquela noite e pela primeira vez falou abertamente. Eu tinha medo dele, filho. Mas agora tenho medo por ti. Alexandre chorou pela primeira vez em anos, mas não recuou. O plano seguia. O projeto de modernização começava a ser aprovado por alguns por necessidade. Internamente ele via o despertar lento, mas o custo era alto, o relacionamento com Rafael tensionado ao limite e a família rachada para sempre. A neve não parava e o inverno que ele trouxera parecia eterno. O mês de janeiro trouxe o pico do frio e com ele o pico da crise em Vila do Frio. As escolas fecharam por falta de aquecimento e os idosos eram levados para abrigos improvisados. Alexandre reuniu a equipa na sede e tomou a decisão mais controversa até então: aumentar o racionamento para 40%. O preço era claro, famílias inteiras sofriam, mas os que aceitavam o projeto recebiam suprimento completo. Tiago organizou uma manifestação em frente à casa de Alexandre e o confronto foi físico. Pedras foram atiradas e a polícia local interveio. Alexandre saiu para enfrentar a multidão e viu o pai no meio com um cartaz. Manuel gritou: filho, volta atrás antes que seja tarde. Mas Alexandre respondeu com voz firme: tarde foi quando me negaste o casaco. A multidão dispersou, mas o dano estava feito. Rafael arrumou as malas naquela noite. Eu amo-te, mas não posso ver-te destruir-te assim. Alexandre tentou segurá-lo, mas Rafael partiu para Porto, deixando um vazio maior que qualquer inverno. Sozinho, Alexandre caminhou pela Vila Nevada e parou na velha cabana onde passara a noite de frio aos 10 anos. As memórias inundaram-no e pela primeira vez a raiva deu lugar à dúvida profunda. O que ganhara com isto? Poder ou apenas mais isolamento? O irmão Rui saiu do hospital e veio falar com ele em privado. Irmão, eu errei contigo no passado, mas isto que fazes não é justiça. É o mesmo ódio que o pai tinha. Alexandre ouviu e sentiu o peso das escolhas. Decidiu então encontrar Tiago e propor um acordo parcial. Mas Tiago recusou e a traição veio novamente quando ele vazou documentos falsos acusando Alexandre de corrupção. A investigação começou e a empresa ficou sob escrutínio. Sofia, a mãe, interveio finalmente, confrontando o marido em casa. Manuel, se não parares vais perder tudo. O pai sofreu um ataque cardíaco leve após a discussão e foi hospitalizado. Alexandre foi visitá-lo e pela primeira vez viu o pai vulnerável. Manuel sussurrou: filho, o frio que te dei foi o meu medo. Medo do que não entendia. Alexandre segurou a mão dele, mas não prometeu nada. O preço da sua vingança agora era a saúde do pai e o afastamento de Rafael. Internamente o despertar começava, ele via que o frio que trouxera não aquecia ninguém nem a si próprio. Decisões difíceis surgiram, ele reduziu o racionamento ligeiramente, mas manteve pressão para o projeto avançar. A vila dividiu-se entre os que o apoiavam por necessidade e os que o odiavam. O relacionamento com Rafael por telefone era tenso, mas Alexandre confessou o arrependimento. O amor pode voltar se eu mudar. Mas a mudança custava caro. Fevereiro trouxe o degelo lento na terra, mas não nos corações de Vila do Frio. Alexandre reuniu a vila na praça para uma reunião final. A neve derretia nos telhados e ele subiu ao palco com documentos na mão. Eu trouxe o inverno porque o sofri sozinho. Mas vejo agora que o frio só gera mais frio. Ele anunciou o fim total do racionamento e o apoio total ao projeto com condições de inclusão para todos. A multidão reagiu com surpresa e aplausos mistos. Manuel do hospital assistiu pela transmissão e Sofia chorou de alívio. Rui aproximou-se e deu-lhe um abraço hesitante. Irmão, talvez haja caminho. Tiago tentou protestar, mas perdeu apoio.
Rafael regressou de Porto ao saber da mudança e os dois encontraram-se na praça. O abraço foi longo e quente, o primeiro em semanas. Eu escolhi o amor em vez do ódio, disse Alexandre. O preço foi alto, mas valeu. Eles caminharam juntos pela vila renovada onde as obras começavam e as famílias recebiam ajuda. Alexandre visitou o pai no hospital e pela primeira vez falaram sem gritos. O pai pediu desculpas e Alexandre aceitou com reserva. O despertar estava completo, ele via que a vingança o tornara igual ao que odiava, mas a escolha pelo perdão parcial trouxera calor verdadeiro. A vila mudou lentamente, aceitando o projeto e com ele maior abertura. Mas cicatrizes ficaram. Alexandre e Rafael mudaram-se para uma casa nova na vila e construíram vida juntos. O inverno passara, mas a lição ficara. Será que a vingança de Alexandre foi justificada ou ele se tornou o monstro que tanto odiou? Verdadeiro ou falso?